Deus nos reúne para este culto, motivo de alegria, motivo de gratidão, mesmo que estejamos à distância fisicamente, estamos unidos pela fé em Deus, como seus filhos e suas filhas, para ouvir a sua palavra, para buscar a sua orientação, para nos colocarmos diante dele, para expressar nossas alegrias, tristezas, nossos pedidos e agradecimentos. Quero saudar aos membros das comunidades, das paróquias de Pato Branco e de São João, de maneira especial também aos irmãos e irmãs que nos acompanham e participam deste culto de outros lugares. Palavra bíblica para esta semana encontra-se em Jeremias capítulo 15, versículo 16. Ó Senhor, eu sou teu, e por isso as tuas palavras encheram meu coração de alegria e de felicidade. Ó Senhor, eu sou teu, por isso as tuas palavras encheram meu coração de alegria e de felicidade. Nós estamos nas mãos de Deus. Nos alegramos e ficamos felizes porque podemos ouvir a sua palavra. Nos reunimos em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus conduza este culto, nos dê sabedoria para entender a sua palavra e também para praticá-la no nosso dia a dia. Eu quero te convidar para colocarmos esse culto nas mãos de Deus, que Ele esteja abrindo nosso entendimento, nossas mentes e coração, para que a palavra nesse culto, trazida pela missionária Ana, fale ao nosso coração. Assim como você estiver, baixe a sua cabeça, feche os teus olhos e vamos elevar os pensamentos a Deus. Querido e bondoso Deus, te agradecemos por esse culto, porque podemos estar juntos, unidos como igreja, como comunidades, unidos pela tua fé, pela certeza da tua presença com cada um de nós neste momento. E pedimos, ó Deus, de que este culto seja abençoado por ti. Pedimos que a tua palavra encontre morada em nosso coração. Por isso, desde já te pedimos, abra nossa mente, nossos ouvidos e nosso coração para essa tua palavra. Que ao sairmos daqui ao final desse culto, estejamos um pouquinho mais transformados no sentido daquilo que tu esperas de nós, mas um pouquinho parecidos com aquilo que tu queres das nossas vidas. Por isso, ó Deus, nós aqui estamos ao teu dispor e queremos ouvir a tua palavra e que ela toque e faça diferença em nosso coração. Dispõe assim de nós, é o que te pedimos, em nome de teu Filho Jesus. Amém. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu falo e podes me ouvir. Certo como o ar que eu respiro, tão certo como as manhãs que se levantam, tão certo como eu falo e podes me ouvir. Deus está no céu, aleluia, tão certo como o ar que certo como as manhãs que se levantam, tão certo como eu falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como as manhãs que se levantam, tão certo como eu falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia.
Quero te convidar a abrir a sua Bíblia e ler junto comigo a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, o capítulo 12, os versículos 9 até o 21, que diz assim: Que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Amem uns aos outros como amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. Que a esperança que vocês têm os mantenham alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e recebam os estrangeiros nas suas casas. Peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que Ele abençoe, não amaldiçoe. Alegrem-se com os que alegram e chorem com os que choram. Tenham por todos o mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes. Que nenhum de vocês fiquem pensando que é sábio. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que seja Deus quem dê o castigo, pois as Escrituras Sagradas dizem: Eu me vingarei, eu acertarei a conta com eles, diz o Senhor. Mas façam como dizem as Escrituras. Se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Até aqui a palavra. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Santo Espírito nos acompanhe hoje e sempre. Amém. A vida a partir da cruz. Será que é possível? Será que é possível nós olharmos a cruz de Cristo e pensarmos em esperança, em vida, sabendo que ela trouxe sofrimento para Jesus? Será que ela para nós pode trazer essa vida, essa esperança? Eu quero contar uma história para vocês nessa manhã. O Senhor estava com a sua carroça numa estrada no interior e de longe ele avista um homem carregando um fardo muito grande e visivelmente muito pesado nas costas. Então esse senhor pensa: vou dar uma carona para facilitar a vida desse homem. Para a carroça ao lado do homem, convida-o para subir então, para levá-lo até o destino que ele deseja ir. E então o homem prontamente aceita, sobe na carroça e segue a viagem com aquele senhor. Depois de andar alguns metros, o Senhor olha para o lado e aquele homem ainda estava com o fardo nas costas. Ele ainda estava carregando aquele fardo pesado, mesmo estando dentro da carroça e tendo um espaço gigante na carroça para ele poder se desfazer do mesmo. E então o Senhor, muito curioso com aquela situação, pergunta: rapaz, meu jovem, por que você ainda está carregando esse fardo, se você pode deixá-lo ali ao lado e dar descanso às tuas costas? E então o homem responde: o fardo é meu, eu preciso levar. Guardem essa história na cabeça de vocês, que mais tarde nós retornaremos a ela. Quais são os pesos que você tem levado na sua vida? De que maneira você tem sido afetado ou afetada com as situações de adversidade que se apresentam diante de ti, no teu cotidiano, no teu dia a dia?
E aqui entendam, não precisa ser uma dificuldade grande, muitas vezes coisas pequenas que vão acumulando. E quando nos damos conta, o peso nas nossas costas é maior do que aquele que nós podemos suportar. Como nós lidamos com isso? Como nós conseguimos então administrar essa situação? Eu quero fazer a leitura para vocês do Evangelho de Mateus, fazer a leitura, e vocês também podem acompanhar, quem tiver a Bíblia e quiser acompanhar, Evangelho de Mateus, capítulo 16, dos versículos 21 até o 28. Evangelho de Mateus, capítulo 16, do 21 até o 28, diz assim: Desde esse tempo começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das coisas dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, acha-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Jesus estava então com os seus discípulos já preparando-os para a sua morte e para a sua ressurreição. Os discípulos ainda não estavam emocionalmente prontos para lidar com aquela situação onde o mestre deles, aqueles por quem eles deixaram a vida para seguir, iria morrer, mas com a certeza e a esperança de ressuscitar. Para aqueles discípulos, aquela situação ainda era incômoda, adversa, tanto que quando Jesus fala sobre a sua morte, a sua ressurreição, a reação do Pedro é: não, Senhor, tem piedade de ti, isso não pode acontecer contigo. E é muito interessante que, através dessas reações, nós podemos compreender um pouco da personalidade dos discípulos, porque Pedro, então, reage dessa maneira. É Pedro que vai, então, e se dispõe a andar sobre as águas para ir até Jesus, para confirmar que era Jesus. É Pedro que depois no Getsemane corta a orelha do soldado, querendo matar o soldado para defender Jesus. Então, a reação do Pedro é não, uma reação justa, de defesa para Jesus. Mas Jesus então diz para Pedro: Pedro, arreda-te de mim, Satanás, arreda-te, Satanás, saia daqui. Porque Jesus sabia o que ele deveria passar. E ele sabia que aquilo era como se fosse uma tentação, porque se nós formos ver, se nós voltarmos um pouco e lermos o texto onde Jesus é tentado no deserto, Jesus tem essa mesma reação: arreda, sai daqui. Jesus sabe o que ele iria sofrer, as dificuldades que ele passaria. Ele sabe a dor que seria a crucificação. Mas ele sabe também da necessidade dessa crucificação acontecer. Jesus tinha consciência da sua missão, do seu amor pela humanidade, de como esse amor ia afetar a vida da humanidade como nos afeta até hoje. Se nós estamos aqui nesse dia, é porque nós sabemos que Jesus morreu, mas ressuscitou por nós, para nosso favor, por nosso favor.
Então Jesus segue ali com seus discípulos e Jesus então vai dizer, olha, se vocês quiserem me seguir, então vocês vão precisar negar vocês mesmos, tomar a sua cruz e me seguir, fazer o que eu estou dizendo para vocês. E é muito interessante porque, diferente do contexto desses discípulos, para nós hoje uma realidade diferente, mas para esses discípulos literalmente era tomar a cruz, porque muitos desses discípulos morreram numa cruz também, foram crucificados como Jesus. Jesus sabia que a missão daqueles discípulos era morrer pelo Evangelho, morrer por essa palavra pregada através de Jesus. Ele sabia disso, e ele está preparando esses discípulos para essa cruz que será pesada, que será carregada de dor, carregada de sofrimento. Para nós, a cruz significa sim que a vida do cristão não é um mar de rosas, só com coisas boas, não. Mas quer dizer que carregar a sua cruz tem sentido de que nós vamos ter dificuldades, mas a cruz nos traz esperança. Porque nós sabemos que a cruz está vazia. Então a cruz, ainda que o sentido dela seja dificuldade, a cruz traz vida, traz esperança, porque Cristo se entregou nela por nós. E esse texto, ele nos traz algumas coisas, ele nos traz algumas mensagens, algumas informações que vale a pena nós pensarmos um pouco mais sobre a nossa missão, sobre a realidade que nós vivemos agora e como nós podemos lidar então com essa cruz, né? Com essa cruz que muitas vezes nós não conseguimos lidar com essas situações. Então, Jesus ele vai falar para os seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. A si mesmo se negue. E eu comecei a pensar o que significa negar a si mesmo. O que significa dizer não para si, né? Negar. Será que é negar o meu conforto? É negar as minhas coisas? Será que é negar os meus bens materiais, como muitos dos discípulos fizeram, negaram seus bens materiais? Não, o negar a si mesmo aqui quer dizer que nós precisamos, primeiro, ainda que seja só negue-se a si mesmo, nós precisamos de algumas coisas. Primeiro, nós precisamos nos conhecer. Não tem como eu negar, eu dizer não, se eu não conheço a mim mesmo, se eu não conheço as minhas limitações, não conheço o meu coração. Então, o negar-se a si mesmo passa por um autoconhecimento. A partir do momento que eu me conheço e que eu conheço a realidade como ser humano, que é uma realidade de uma pessoa falha, pecadora, uma pessoa má, porque nosso coração é mau, nosso coração tem natureza má, nós fazemos o mal. Pensamos, se não fazemos, nós pensamos o mal, então nosso coração, ele é naturalmente mau. Negar a si mesmo significa reconhecer essa sujeira que muitas vezes está dentro de mim e que eu escondo, eu finjo que não, eu sou boazinha e vou viver a vida. É nós reconhecermos essa realidade e dizermos não para isso. E aí vem o ponto. Porque quando eu digo não para a minha realidade pecaminosa, para a maldade que está no meu coração, eu não digo não por mim mesma, mas eu digo não sendo iluminada por Jesus Cristo, sabendo que Cristo está comigo, sabendo que o sangue de Cristo lava a minha vida do pecado e me dá consciência do que fazer. Isso significa que agora eu não sou mais pecadora? Não. Isso significa que nós temos consciência do que nós fazemos e podemos dizer não. Não por nós mesmos, não pelas nossas vontades, mas porque Cristo está em nós. O Espírito Santo está nas nossas vidas e Ele nos faz falar não para as nossas vontades, para as nossas tentações,
É interessante que o texto que precede essa situação é justamente um texto em que Jesus diz não para uma tentação, dizendo: olha, se eu fiz, façam também, digam não. Digam não para as tentações que aparecem na vida de vocês. Segundo, Jesus diz então, quem quiser, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz. E aí lembram da história do começo do homem carregando o fardo pesado nas suas costas, que eu pedi para vocês guardarem na memória? Essa história nos traz justamente o ponto que faz a diferença entre fardo e cruz. Fardo é tudo aquilo que nós vamos acumulando, que nós vamos carregando, que nós vamos tomando conta que não nos pertence. São sentimentos, emoções, situações que vão pesando nas nossas costas e nós carregamos sozinhos esses fardos e eles vão pesando e muitas vezes as nossas forças acabam porque nós cremos que os fardos são nossos. E aí nós lembramos da palavra onde Jesus diz: entrega, o meu fardo é leve. Entrega isso diante do Senhor. Esses são os fardos. Os fardos são coisas que nos fazem mal, que nos machucam. A cruz não é um fardo. A cruz é a realidade. É nós lidarmos com as situações, é nós sabermos como lidar com as dificuldades que se apresentam diante de nós, compreendendo que elas fazem parte da vida do cristão, mas nós não lidamos com elas sozinhos. São dificuldades que aparecem no nosso dia a dia e que nós temos consciência de que faz parte da vida do cristão e do não cristão e de qualquer pessoa. É ter consciência disso e saber que nós não estamos carregando a cruz que está em nós, a cruz que nós temos responsabilidade de carregar. Saber que isso faz parte, que nós não estamos carregando sozinhos. E eu digo mais, carregar a sua cruz é ter consciência de que a cruz pesada, que era a cruz do pecado, que era a cruz da morte, a cruz do sofrimento eterno, Cristo já levou, Ele já carregou. É nós termos consciência disso e sabermos, sim, as dificuldades fazem parte, mas eu não passo por elas sozinho, sozinha. E por último, primeiro, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e me siga. Seguir Jesus significa que nós vamos ter que nos negar, que nós vamos ter que passar por dificuldades. Significa que a caminhada não é feita só de terrenos planos, que é feito de subida, de descida, de ladeiras, de curvas. A caminhada é feita de muitas maneiras, com muitas adversidades, mas o seguir Jesus é compreender a nossa missão. E a nossa missão é o amor. A nossa missão é viver uma vida com Cristo, é ter consciência disso, é fazer a diferença onde nós estivermos inseridos, é levarmos essa palavra de amor, de esperança, essa palavra de vida, essa palavra que traz sentido para a vida das pessoas, para a caminhada das pessoas. Jesus nos mostra nessa história que ele contou aos discípulos e que se encaixa para nós perfeitamente, que nós, todas as vezes que nós quisermos ter o controle de nossas vidas, nós estivermos sozinhos querendo controlar as nossas vidas, como se nossas vidas fosse um videogame onde nós controlamos as situações, todas as vezes que nós quisermos fazer isso, o fracasso é algo iminente. É algo que pode acontecer a qualquer momento, porque nós não temos essa autonomia no sentido de viver uma vida sem Cristo.
Principalmente quem já tem consciência, quem já conhece a palavra, quem já tem uma caminhada. Todas as vezes que você quer fugir disso e quer assumir o controle e as rédeas da tua vida, mais uma vez você vai fracassar. É a realidade, uma realidade dura, uma realidade muitas vezes pesada, mas é uma realidade forte. Isso significa então que o cristão não fracassa? É claro que nós também fracassamos, que os cristãos, os que têm a vida entregue a Jesus Cristo, também fracassam. É natural do ser humano as coisas darem errado, é normal. A diferença é que nós muitas vezes fracassamos, muitas vezes lidamos com as nossas vidas não dando certo, mas nós sabemos que o amanhã pertence a Deus, que a nossa esperança não se resume ao dia de hoje, que a nossa esperança está em Cristo e a Cristo pertence os nossos dias, e se hoje não der certo, amanhã poderá dar. Que Cristo continua sendo Deus na nossa caminhada. Santo Agostinho disse uma frase, para finalizar eu quero trazer para vocês. Ele diz assim: se você crê somente naquilo que gosta no Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas sim em si mesmo. A mensagem do Evangelho nem sempre é uma mensagem de conforto. A mensagem do Evangelho é uma mensagem da cruz, é uma mensagem de sacrifício, uma mensagem de negar a si mesmo. E isso traz dor, isso muitas vezes traz sofrimento. Mas, ao mesmo tempo, é uma mensagem de esperança. Independente do que está acontecendo, do que nós estamos passando, nós cremos que Deus é Deus Emanuel, Deus conosco em todos os dias das nossas vidas. Meu desejo é que você possa compreender isso, que você possa negar a si mesmo, que você possa tomar a cruz de Cristo na sua vida, que essa cruz venha carregada de esperança, de amor, que ela venha carregada de consciência e de sabedoria vinda da parte de Deus. E que você possa seguir a esse Cristo, entendendo a sua missão e propagando esse Evangelho que nos anima, que nos restaura e que nos faz enxergar uma vida real, uma vida real. Que você possa compreender essa mensagem, que Cristo possa te abençoar nessa caminhada e iluminar a tua vida. Que assim o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Amém. Pois pertencer à cruz é sobre se tomá-la e não se envergonhar de aqui testemunhá-la. Quem quer cantar do amor não poderá calar da cruz. Jesus morreu por mim e agora eu lhe pertenço, sim. E mesmo que o mundo por isso me despreze, eu falo de Jesus e que seu fardo é leve. Quem quer falar do amor não poderá calar da cruz, seguindo os passos seus. Eu testemunho o amor de Deus, que o meu falar e a vida em harmonia estejam, que todos o amor na minha vida vejam.
Quero te convidar a juntos confessarmos aquilo que é o resumo da nossa fé nas palavras do Credo Apostólico, dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, à comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Olá, eu sou Andréa Becker, eu sou da comunidade de Francisco Beltrão. Eu nasci numa família luterana. Em casa, a minha mãe orava conosco sempre antes de dormir. Também era lida a Bíblia para as crianças e se contavam muitas histórias. Outra coisa que me lembro são os momentos em que se cantava lá em casa. Eu sempre morei no interior, então quando nós íamos à igreja, as crianças participavam do culto infantil e os meus pais participavam do culto normal. E quando eu já era adulta, eu me tornei então orientadora do culto infantil. Os meus pais, sempre que podiam, nos levavam, quando nós passamos a confirmação, nos levavam então na juventude. E lá também, depois que a gente já era os mais velhos da juventude, acabamos nos tornando liderança da juventude. A música também fez parte da minha vida desde criança. E quando eu tinha 12 anos, a comunidade montou um coral. E os meus pais começaram a cantar no coral e os ensaios eram à noite, então a gente ia junto e também cantávamos no coral. E a primeira música que eu me lembro que a gente cantava, que a gente ensaiou a 4 vozes no coral, foi Mestre, o Mar se Revolta. Dentro da minha vida em comunidade, então, já participei de grupo de estudo bíblico, já participei de coral, orientador de culto infantil, liderança de juventude, presbitério de comunidade, de paróquia e as promoções em geral que aconteciam na comunidade. Eu sempre achei muito importante esse trabalho que a gente doa dentro das nossas comunidades. Posso dizer, então, que Deus sempre esteve sustentando a mim e a minha família. E eu vou dar 2 relatos, 2 exemplos, das bênçãos de Deus para mim e para minha família. O primeiro relato é do acidente da minha irmã, que ela sofreu no ano de 1978, quando ela ainda era criança, onde, pela gravidade do acidente e o rompimento quase total da perna, ela corria o risco de amputação. Mas os anjos do Senhor acamparam-se ao redor daquela cama de hospital e a circulação dessa perna retornou. Houve muita oração por parte da comunidade e dos familiares. Outro relato importante é quando o meu pai teve que fazer 2 internações quase que seguidas por causa de problemas cardíacos. E na época nós não tínhamos dinheiro para pagar. Deus se mostrou mais uma vez na nossa vida e parece que ele dizia assim: filha, eu tô contigo. E o agir de Deus se percebeu em cada uma das pessoas com quem houve a necessidade de negociar e de contatar. E o hospital parcelou a dívida. O Banco do Brasil ele não exigiu a garantia de safra para o financiamento de custeio que a gente tinha da lavoura. E cada parcela que ia vencendo, Deus ia nos honrando e nos dando uma forma de pagar esta dívida. Deus providenciava o dinheiro para que a gente pudesse pagar. Deus esteve conosco nos honrando para que nós também pudéssemos honrar as nossas dívidas. Esses foram apenas 2 exemplos do agir de Deus na minha família e na minha vida, mas tem muito mais.
Quando estive em Pelotas, redescobri e tomei consciência de quão importante é o nosso relacionamento pessoal com Deus. Eu tomei essa consciência de que não importa o que eu faça, eu estou condenada pelos meus pecados. Mas, com a morte de Jesus na cruz, os meus pecados foram redimidos, eles foram perdoados. E por essa graça, com o sangue de Jesus, eu posso ter a esperança da vida eterna. Essa consciência do seu imenso amor me trouxe tranquilidade para seguir vivendo. E eu termino dizendo o versículo bíblico da minha confirmação, que está em Mateus, capítulo 5, versículo 9, que diz: Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Então, nossos avisos dessa semana. Nosso próximo culto será dia 6, próximo domingo, às 9 e às 19. 9 horas no grupo das 9 e 19 no grupo das 19 horas, tá? No dia 13, ocorrerá no Facebook da Paróquia de Pato Branco uma live com culto, tá? Então, no dia 13 nós não temos culto interativo, mas temos uma live no Facebook da Paróquia de Pato Branco, tá? Então, nós estaremos avisando no decorrer do dia, da semana. No decorrer da semana nós estaremos dando, colocando mais alguns avisos, mais alguns detalhes, tá? Então, a dinâmica dos cultos no mês de setembro será um pouquinho diferente, tá? Então, nós não teremos culto interativo todas as semanas, mas teremos essa alternância de atividades, tá bom? No dia 19 de setembro, acontecerá a tradicional Feira da Pizza da Casa de Formação, dia 19 de setembro. Serão 3 sabores de pizza: calabresa, portuguesa e 4 queijos, e o valor está por R$25. Quem já conhece as pizzas sabe que elas são muito gostosas, muito famosas aqui na região, então as pizzas da Casa de Formação. Então, as reservas precisam ser feitas até o dia 15/9, tá? 15 de setembro, tá bom? Então, entre em contato com as lideranças da comunidade ou conosco, com os ministros, e nós vamos, então, estar entrando em contato com o pessoal da Casa de Formação, com a diretoria da Casa de Formação. Vocês também podem fazer pedido diretamente com o pessoal, com o Bruno, de Pato Branco, que ele também está auxiliando na questão das reservas das pizzas, tá? Não deixe de participar. Além de você desfrutar de uma deliciosa pizza, você também vai estar ajudando a Casa de Formação, principalmente nesse tempo em que nós estamos sem atividades presenciais na Casa de Formação. Então, os custos da casa continuam, né? É como uma casa. Se a gente sai de férias, a gente volta, vai ter conta de luz para pagar, vai ter conta de água para pagar, as contas continuam, né? Assim também é na Casa de Formação. Então, para auxiliar nos custos da Casa de Formação, essa Feira da Pizza está sendo programada, planejada e será feita. Então, reserve a sua pizza até o dia 15 de setembro. As ofertas de hoje, elas são destinadas, então, para a semana da pessoa com deficiência. E, com certeza, a nossa igreja tem um trabalho muito bonito com essas pessoas que são tão especiais em nosso meio, né? E nós lutamos aí por uma sociedade mais justa e uma sociedade que inclua essas pessoas, né? De maneira amável, de maneira solidária, que elas possam se sentir, então, acolhidas em nosso meio. Então, essa semana as ofertas são para este fim. Ainda estamos em época de isolamento social, ainda estamos sem atividades presenciais, né? Com toda certeza temos atividades aí, toda semana temos culto interativo, estamos tendo culto interativo até então.
e algumas comunidades têm mais culto do que quando não tinha o isolamento, né? Então estamos temos atividade, mas ainda estamos em um processo de isolamento social, principalmente aqui na região sudoeste, onde os casos estão aumentando. Então, para tomar um certo cuidado, nós ainda continuamos assim. Posteriormente, retornaremos a algumas atividades, mas isso estamos conversando ainda com as lideranças, né, para retornarmos então as atividades em alguns lugares, né? Mas como vocês sabem, as atividades nas comunidades elas continuam, tá? Elas continuam funcionando, ainda que não presencialmente, mas continuam acontecendo. E nós estamos mais uma vez pedindo para que você possa entrar em contato com a sua, caso você queira contribuir, entre em contato com a sua liderança, conosco, ministros, com toda certeza nós podemos ir até a tua casa para recorrer à tua contribuição. Então, se você tem o desejo de contribuir, entre em contato conosco que nós damos um jeito de ir recorrer, tá bom? Então, que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar as ofertas, os ofertantes, que Deus possa nos abençoar nesse dia tão especial. Assista então o vídeo que será postado posteriormente. Amém. E eu te convido agora a, junto comigo, trazermos a nossa oração a Deus. Se você puder fechar os teus olhos, assim como você está, se tiver mais alguém contigo e você quiser dar as mãos para mostrar essa união, mesmo que estamos distantes, estamos unidos pela fé em Jesus Cristo e nessa oração trazemos tudo a Ele. Os motivos elencados aqui no grupo, mas também as demais questões que estão no teu coração, todas elas nós trazemos a Deus agora em oração. Querido e bondoso Deus, nós aqui estamos e te agradecemos por esse momento tão precioso de celebrarmos esse culto a Ti. Obrigado pela nossa união que transcende espaços, que transcende lugares físicos e podemos estar assim unidos pela fé em Teu Filho Jesus Cristo, por aquilo que Ele fez por nós. Por isso, ó Deus, te agradecemos assim por essa palavra que nos anima a olharmos para a cruz de Teu Filho Jesus Cristo e a nos guiarmos a nossa vida por essa cruz, pela graça manifestada por ela. Assim, ó Deus, nós trazemos aqui o nosso coração que muitas vezes fica aflito, fica conturbado, fica preocupado em meio a toda essa situação que vivemos. Pedimos pelos familiares das quase 120 mil vítimas do Covid e por tantas pessoas, ó Deus, que têm sofrido, têm lutado entre a vida e a morte. Pedimos, ó Deus, que a Tua graça e a Tua misericórdia as alcance e possam ser restabelecidas em sua saúde. Olha, ó Deus, pelo consolo a todos os familiares das pessoas que partiram. Faça, ó Deus, com que possam reencontrar forças na sua vida e na sua caminhada para reestruturarem as suas vidas, acharem o consolo, a graça, a misericórdia que vem de Ti, da certeza da ressurreição. Afinal de contas, Tu vencestes a morte. A cruz está vazia porque vencestes a morte. Pagastes no nosso lugar, morrendo, mas também ressuscitastes. Nós te damos glórias por isso. Assim, ó Deus, pedimos também pelos profissionais da saúde, as pessoas que estão na linha de frente, enfrentando este vírus, enfrentando essa doença, para que outras pessoas possam ficar bem. Abençoa, ó Deus, a cada uma delas, para que possam ser protegidas e amparadas, mesmo na situação que enfrentam, na situação delicada que estão vivendo. Assim, ó Deus, também Tu ouves o nosso coração e todas as coisas que nós temos guardadas lá dentro, que talvez nós mesmos não sabemos nem como expressar, mas Tu sabes. Por isso, ó Deus, ainda que nos faltem palavras, nós trazemos a nossa oração a Ti, porque sabemos que Tu ouves até mesmo o nosso coração. E todas as demais questões nós resumimos e condensamos na oração que Teu Filho Jesus nos ensinou, quando há uma só voz, há um só pensamento, no caso aqui, nós oramos assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas antes livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Chegamos ao final deste culto com a responsabilidade de viver conforme
a palavra de Deus, com a tarefa de compartilhar a palavra de Deus no nosso dia a dia e também com o desafio de compartilhar este culto com nossos familiares, com os nossos amigos, compartilhar o culto nas redes sociais ou eventualmente mostrar para aquela pessoa que não pôde acompanhar, que não tem acesso às redes sociais. Que possamos fazer a diferença na vida de alguém. Queremos neste momento receber a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de Cristo esteja contigo, que você seja instrumento a serviço de Deus hoje e sempre. Obrigado, Pai Celestes, pelas bênçãos que nos destes, pelo pão de cada dia, por saúde e alegria, por tristeza e por prazer, por trabalho e lazer. Por meu lar, meu obrigado, que de amor tens abençoado. Graças dou por cada amigo, pelo irmão que me deu abrigo, pelo povo de Jesus, pela salvação na cruz. Graças que